E não é por nada que quando a gente vai ver, o próximo utensílio que eu vou usar é o altar de sacrifício. Depois a gente vem para a bacia de água. Por quê? Lembra da ordem que a gente está seguindo no estudo? A ordem é a mesma que nós encontramos em Êxodo 40. A arca, depois a mesa, o candelabro, o altar de ouro de frente para a arca, o altar de holocausto e depois a pia que ficava entre o altar de holocausto e a entrada da tenda, né? Então, eu vou seguir essa mesma ordem que nós lemos lá em Êxodo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o altar de bronze, o altar de holocausto, para você entender como ele fala de morte. Para você ter uma ideia, esse altar de holocausto era o lugar aonde o povo trazia o seu sacrifício. Quando alguém pecava, ele tinha que vir até esse altar e ele tinha que sacrificar. Então tinha vários tipos de sacrifício. Por exemplo, se o sacerdote ungido pecasse, ele tinha que trazer um bezerro. Era um sacrifício caro. Se o povo todo pecasse, a nação pecasse, eles tinham que trazer um bezerro e sacrificar. E é interessante que era um sacrifício que você vê que era interessante de se pensar. Eles tinham que colocar a mão sobre a cabeça, né? Se fosse o sacerdote pecava, tá? Diferente de Jesus, nosso sumo sacerdote, que é sem defeito, não tinha pecado, imaculado, o sacerdote pecava. Então, se um sacerdote ungido tivesse pecado, ele tinha que trazer um bezerro, né? Um boi, um bezerro. Ele colocaria a mão sobre o bezerro, declararia o pecado e o bezerro seria morto na frente dele e ele estaria ali olhando para aquele bezerro que ele trouxe e ele estaria vendo, olha, esse bezerro inocente morreu no meu lugar por causa do meu pecado. Olha que triste que era. Só que a ideia é justamente essa, os sacerdotes... quem pecasse, no caso, eu estou usando o exemplo do sacerdote, ele tinha que botar a mão sobre a cabeça, confessar os pecados e aquele animal deveria ser imolado na frente do sacerdote. O sacerdote que pecou, ele deveria ver aquele derramamento de sangue. Ele tinha que observar, ele estava vendo assim, ó, o meu pecado matou esse animal inocente. Entendeu? Então era isso que acontecia. Aí Deus disse assim, ó, olha, se o povo pecar, os anciãos, né, o povo todo vai se reunir na porta da tenda, ao redor do tabernáculo, e os anciãos, os mais velhos, né, eles virão, trarão um bezerro, os anciãos colocarão a mão sobre a cabeça do bezerro, confessarão o pecado do povo, já que não tinha como todo o povo botar a mão na cabeça do bezerro, né? E olha só que interessante, vou abrir só um parênteses. Lembra que Paulo em Hebreus 6 ele vai falar sobre doutrinas elementares, né, fundamentais, princípios básicos? Dentre as 6 coisas que ele lista ali, ele vai falar assim, ó, doutrina de imposição de mãos. Irmãos, imposição de mão não é só para consagrar, existe transferência por imposição de mãos. É uma questão que a gente às vezes não se toca ou não estuda, né? Mas existe transferência. Inclusive a transferência da culpa era por meio de imposição de mãos. Você impunha as mãos, declarava a culpa e era como se a culpa, o pecado saísse de você e fosse para aquele animal e o animal carregava a culpa do povo quando ele ia morrer. E aí o animal moria para que a pessoa não precisasse morrer, ou quando a pessoa morresse, ela morresse afastada do pecado, sem levar a culpa, para não morrer afastada de Deus. Então, se o povo pecasse, o sacrifício era de um bezerro. Aí ele vai dizer, se um líder pecasse, né, não foi o sacerdote consagrado, ungido, não foi o povo todo, foi um líder, um príncipe pecasse, ele deveria trazer um bode, ele deveria impor as mãos, o sangue seria derramado, o sangue seria levado, aspergido, passado nas 4 pontas do altar, né? Eu vou falar mais disso em outro dia, não hoje, né? Se fosse o sacerdote pecando ou o povo, o sangue deveria ser passado nas 4 pontas do altar, ser levado até lá na Arca da Aliança, na Arca da Aliança, né? Depois voltar e derramar ao redor, né, em um dos lados, no chão, na terra.
do lado do altar de sacrifício. E aqui tem revelação quando a gente for falar do livro do Apocalipse. Lembra do sangue que vai correr assim até os freios do cavalo? Irmãos, está conectado com esse sangue que era derramado do lado do altar de sacrifício, tá? Então tem muita revelação pela frente ainda. Então se você já está meio cansado aqui, irmão, tem muita coisa pela frente ainda pra gente falar, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que assim, ó, se um sacerdote pecasse, tinha um sacrifício. Se o povo pecasse, tinha outro sacrifício. Se fosse um príncipe, era outro sacrifício. Se fosse uma pessoa comum, né, alguém da congregação ali do povo, então ele tinha que trazer um cordeiro. Então, para cada pecado tinha um tipo de sacrifício. Para cada líder, para cada pessoa, tinha um tipo de sacrifício. Agora, o detalhe é, todos envolviam derramamento de sangue. A pessoa deveria colocar as mãos sobre a cabeça do animal, confessar a sua culpa, a culpa seria transferida para o animal e o animal seria morto na frente da pessoa, para que a pessoa olhasse e ela visse, o meu pecado matou esse animal inocente. Que é justamente isso que acontece com Jesus. Você vê que João diz, né, lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um cordeiro sem defeito. Por que a Bíblia diz que tinha que ser um cordeiro sem defeito? Porque Cristo é o cordeiro sem defeito. Quando você olha para o sacrifício, você vê que Cristo ofereceu um sacrifício perfeito que nos propiciou uma redenção eterna. Agora, tudo isso está acontecendo no ministério do tabernáculo e é isso que a gente precisa compreender. Então, esse lugar falava de sacrificar, de mortificar, de matar. Por isso que quando a gente fala do corpo, a gente diz, o corpo não converte. A forma de você santificar o corpo é subjugando ele à palavra, é mortificando ele, é matando ele dia após dia.